Ele achou, durante toda a sua infância, que o pai que o criava era seu pai de verdade, mas descobriu a verdade somente na adolescência. O pai biológico já estava morto. Anos depois, dentro de um avião, sozinho, escreveu a letra de uma das canções mais desesperadas da história do rock. No dia seguinte, se tornaria vocalista de uma banda que ele nem conhecia direito, e essa banda se chamaria Pearl Jam. E essa história é bem mais dramática do que qualquer biografia oficial conta. Meu nome é Matheus Figueiredo e bem-vindo ao Além do Espelho. Ed nasceu em Evanston, Illinois, em 23 de dezembro de 1964, com o nome de Edward Louis Stevenson III. Um ano depois de nascer, seus pais biológicos se divorciaram. A mãe, Karen Lee, casou-se logo depois com um advogado chamado Peter Miller, e Ed cresceu acreditando que Peter era seu pai biológico, passando então a adotar o sobrenome dele, Miller. O verdadeiro pai biológico de Ed, Edward Stevenson Jr., chegou a conviver com ele um pouco, mas sempre apresentado como um amigo distante da família. Somente na adolescência, quando sua mãe e Peter se divorciaram, que Ed descobriu a verdade, mas já era tarde demais, seu pai biológico havia morrido. O pai de Ed morreu vítima de esclerose múltipla, sem que Ed tivesse a oportunidade de conhecê-lo como um pai. Ed perdeu o pai 2 vezes, uma quando descobriu que o pai que o criara não era seu pai de verdade, e a segunda vez quando descobriu que o seu pai biológico já tinha partido. Diante de tal revelação, Ed tomou uma decisão simbólica: retirar o sobrenome do padrasto e adotar o sobrenome de solteiro da mãe, Vedder. Nascia ali, como ele contou anos depois, a tentativa de reconstruir a sua identidade, e foi essa dor, guardada às 7 chaves, que décadas depois viraria a espinha dorsal de canções como Alive, Footsteps e Once. Mas antes de chegar lá, Ed precisava sair de casa. Anos mais tarde, já adulto, morando em San Diego, na Califórnia, Ed vivia uma vida modesta, trabalhava num posto de gasolina à noite e cantava numa banda pouco conhecida da região, conhecida como Bad Wager. Nada indicava que ele estaria há poucos meses de se transformar numa das vozes mais influentes do rock mundial. Na outra extremidade do país, em Seattle, 2 ex-integrantes da banda Mother Love Bone, o guitarrista Stone Gossard e o baixista Jeff Ament, tentavam reconstruir sua carreira depois da trágica morte de Andrew Wood, vítima de overdose, vocalista da banda Mother Love Bone. Gossard começou a compor novos instrumentais junto com o guitarrista McCready. Juntos gravaram uma fita demo com 5 músicas instrumentais, batizada de Stone Gossard Demos 91, à procura de um baterista e de um vocalista. A fita foi parar nas mãos do ex-baterista do Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, como um convite direto. Ele agradeceu e recusou, mas disse que conhecia um vocalista muito bom de San Diego. Iron e Ed jogavam basquete juntos, e foi numa quadra que a fita trocou de mãos. Ed levou a fita para casa e pouco tempo depois saiu para surfar. E foi surfando que as ideias começaram a brotar na sua cabeça, e então saíram as ideias para as primeiras letras. Ele gravou o vocal para 3 das 5 músicas e devolveu a fita para Seattle. Batizou a fita como Mama Song, uma pequena mini-ópera, que reunia 3 músicas interligadas, Alive, Once e Footsteps. Gossard, Ament e McCready ouviram e ficaram impressionados na hora. O convite veio rápido: compre uma passagem para Seattle. Em outubro de 1990, Ed embarcou num voo direto para Seattle para conhecer pessoalmente os músicos e fazer uma espécie de audição ao vivo. Batizaram o projeto de Mookie Blaylock, uma homenagem bem humorada para o jogador de basquete que atuava na época pelo New Jersey Nets. E em uma semana, o que era apenas uma fita trocada pelos correios se transformou numa banda de verdade. Pouco depois, por motivos de direito de imagem, o grupo teve que trocar seu nome e trocou para o que conhecemos hoje como Pearl Jam. Montar uma banda era a parte fácil. A parte difícil viria agora: transformar anos de dor pessoal num álbum inteiro. Vamos entender o momento. Seattle vivia uma efervescência musical que muitos chamavam de grunge. Bandas como Alice in Chains, Soundgarden e Nirvana gravando o disco Nevermind. O álbum de estreia do Pearl Jam foi gravado no estúdio London Bridge, em Seattle, e foi produzido por Rick Parashar. Boa parte das letras do disco
não foi composta com paciência. Foi composta dentro do estúdio, lendo jornais, revistas e trazendo toda aquela dor que Ed trazia em sua memória. E aí que entram mais duas histórias fortes do disco. Black nem começou como uma música. Era apenas um instrumental gravado por Stone Gossard, titulado como El Ballad, que constava na fita demo enviada para Ed. Não sabemos a origem real da letra, mas grande parte dos fãs acreditam que ela foi inspirada num relacionamento que Ed teve pouco tempo antes. O mito conta que Ed escreveu essa música do voo que ia de San Diego para Seattle, sozinho, com fones de ouvido, enquanto revivia um relacionamento que terminou mal. Fontes divergem sobre a real inspiração da letra. Muitos acreditam que foi um namoro de adolescência que Ed teve que o marcou profundamente. Outras pessoas associam o momento da escrita ao relacionamento que ele tinha com Beth Libby, sua futura esposa. O próprio Ed Vedder já falou sobre isso algumas vezes. No documentário Pearl Jam 20, ele falou que essa música é totalmente autobiográfica e que ele sente todas as vezes que ele canta. Essa música é uma obra-prima sobre o luto no relacionamento. Ed usa metáfora de cores. No começo, tudo é colorido, mas as cores vão se esvaziando enquanto ela se afasta, até que tudo perde sua cor e se transforma num imenso preto. Ele canta sobre olhar para as próprias mãos e, ao olhá-las, não ver as mãos dela ali. Quando, apesar de tudo, toda a dor que ela trouxe a ele, ele não deseja mal a ela. Ele canta que sabe que ela vai ter uma vida linda e que ela será uma estrela no céu de um outro alguém. Mas por que não no céu dele? Por que não? Já Jeremy nasceu de uma parte instrumental composta por Jeff Ament, uma parte tão desafiadora que chegou a ser cogitada a ser deixada de lado nas gravações. Em janeiro de 1991, Ed leu uma reportagem no jornal onde um garoto de 15 anos, em Richardson, no Texas, entrou na escola armado e tirou a própria vida. O garoto chamado Jeremy Wade Dale fez isso na frente dos seus colegas. O que indignou Ed e o motivou a escrever a letra foi a frieza como o jornal tratou a situação. A frieza com que o jornal tratou a notícia, um parágrafo curto, quase burocrático. Ed sentia que era necessário dar mais peso, mais humanidade àquela história. Ed revelou em entrevistas na época e se lembrou também de um colega que ele conheceu superficialmente. Um dia, segundo palavras dele, o garoto surtou e levou uma arma para a escola. Apesar da música ter ajudado a abrir uma conversa, uma discussão pública sobre a saúde mental e o sofrimento adolescente, não foi bem recebida pela família de Jeremy Wade. Anos depois, a mãe dele deu várias entrevistas falando que não gostou da repercussão, que Jeremy era muito mais do que ele foi retratado no último dia. Ele era um irmão, um amigo, um filho, um garoto premiado pelos seus talentos. O clipe, dirigido por Mark Pennington, foi um marco visual na época. Ele levou o Pearl Jam a 4 prêmios na MTV Video Music Awards em 1993, inclusive o de melhor vídeo do ano. Jeremy não é uma canção sobre glorificar uma tragédia, mas sim o que fica depois. O silêncio, a indiferença e a pergunta incômoda que força o ouvinte a fazer: quem estava prestando atenção? Tem viraria um dos discos mais vendidos da história do rock. O Pearl Jam, ao lado do Nirvana, se tornaria um dos rostos definitivos do grunge. E apesar de todo o sucesso, Ed Vedder sempre teve uma postura de resiliência à fama, editando videoclipes, recusando entrevistas em excesso e protegendo as músicas mais pessoais que ele compôs. Talvez seja por isso que mais de 30 anos depois, ainda toca profundo em quem escuta. Porque não foi escrito para vender, foi escrito para sobreviver. Ed Vedder passou a infância sem conhecer o seu pai, se transformou no vocalista de uma banda que ele nunca tinha ensaiado com os integrantes antes e transformou do real, a dele e de um estranho lido no jornal, em várias canções que definiram uma geração inteira. Se essa história te tocou, já deixa o like e comenta qual a música favorita do disco tem. E se você ou alguém está passando por um momento difícil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, no telefone 188. Ligar não custa nada, mas pode significar tudo. Meu nome é Matheus Figueiredo. Te agradeço por ter vindo comigo em mais uma jornada além do espelho.